Muito boa tarde, queridíssimos alunos do terceiro ano. Como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e vamos a mais uma aula de recuperação. Espero que estejam animadíssimos. Hoje, revisaremos, então, os conteúdos referentes ao itinerário CAUNI. Lembro também que estou disponível no chat. Caso tenham qualquer dúvida, não deixem de enviar. Se estiverem assistindo a esta videoaula em outro momento que não o da grade, podem também deixar os seus questionamentos no fórum de dúvidas. Terei prazer em respondê-los. Então, vamos iniciar. Na primeira parte da aula, falaremos sobre os tipos textuais e gêneros textuais. Então, de tipos, nós temos 5. Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Qual a diferença entre eles, então? No narrativo, a narração de uma história a partir de 5 elementos. Então, eu tenho que ter ação, espaço, tempo, personagem e narrador. E em que gêneros textuais eu tenho esse tipo de texto? Romance, novela, crônica, conto maravilhoso, fábula, piada, história em quadrinhos e assim por diante. Então, para ser um texto narrativo, eu tenho que ter esses 5 elementos. Tenho que ter a ação, tenho que ter o espaço onde se desenrola esse texto narrativo, tenho que ter o tempo, se ele é cronológico, psicológico e assim por diante. Tenho os personagens e tenho a figura do narrador. Já o texto descritivo é uma descrição detalhada de ambientes, pessoas, animais, objetos, situações. E aonde eu tenho esse tipo de texto? Diário, relato de viagem, biografia, autobiografia, notícia, reportagem e assim por diante. Como falei, todo este material estará disponível no AVA após a exibição. Então não precisam ficar copiando ou decorando, terão tempo para revisar. O texto expositivo é a apresentação de uma determinada ideia. Então, eu vou expor, sem ter a intenção de argumentar. Então, eu não vou colocar a minha opinião, meu ponto de vista. Eu vou apenas expor. Onde eu teria, então, esse tipo de texto? Seminários, palestras, conferências, entrevistas, resumo, sinopse e assim por diante. Então, eu só vou expor. Eu tenho a informação e vou expor sem colocar meu ponto de vista. Já o texto argumentativo, que é então o que vocês sempre estão a par, né? Que é o que trabalhamos no conteúdo de redação. Temos a defesa de uma opinião fundamentada em argumentos claros, objetivos e em fatos e dados concretos. Onde eu tenho o texto argumentativo, editorial jornalístico, artigo de opinião, resenha crítico, ensaio, carta do leitor, debate regrado, carta de reclamação e redação do Enem. E o texto injuntivo, o último então, indicação de instruções e ordens, onde eu tenho propaganda, bula de remédio, receita culinária, manual de instruções. Então, eu tenho ali justamente a indicação de instruções e de ordem que devem ser seguidas. Regulamento, regras de jogo e assim por diante. Relembramos tudo? Vamos a exercícios. Como esse texto é um pouco extenso, vou ler apenas o primeiro parágrafo e a partir de então já poderemos classificá-lo. Segundo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, OMS, o consumo de açúcar entre adultos e crianças não deve passar de 50 gramas por dia, ou seja, a ingestão desse produto deverá ser de, no máximo, 5% do valor energético total consumido do dia. Faz parte dessa recomendação o consumo de açúcares adicionados às preparações na indústria e dos naturalmente presentes nos alimentos, como o mel e o suco de frutas. A recomendação da OMS visa ao controle de 2 grandes problemas de saúde pública: o avanço da obesidade e do sobrepeso e o aumento do aparecimento da cárie dentária, que, além da cavitação dentária, causa em seu último grau a perda do elemento dentário. A cárie também causa dor, ansiedade, limitação funcional, incluindo-se a baixa frequência
e o mau desempenho escolar em crianças e desvantagem social. Ademais, é preciso considerar que o tratamento das doenças bucais é caro, seja para o indivíduo, seja para o Estado. Logo, a prevenção é a conduta a ser adotada. Então, esse texto, só pela primeira parte lá, é um texto descritivo? Está descrevendo, ou seja, colocando características. É um texto dissertativo, vou ler do dissertativo e do narrativo porque temos várias outras informações também. Dissertativo, sendo seu objetivo principal informar o público leitor a respeito dos malefícios de uma dieta rica em açúcares para a saúde bucal. Ser dissertativo com o objetivo de convencer o público leitor da necessidade de se aderir a um plano de saúde odontológico. Narrativo, visto que seu principal objetivo é narrar acontecimentos que envolvem problemas de saúde associados ao consumo de açúcar. E é narrativo no qual o narrador de terceira pessoa se mostra onisciente, ou seja, tem amplo domínio sobre os episódios narrados e seus personagens. Que personagens? Não, é um texto dissertativo, justamente para mostrar ao leitor os malefícios de uma dieta rica em açúcar para a saúde bucal. Vamos a uma breve análise desse texto. Distribuição por gêneros de crimes tentados, consumados, entre os registros das pessoas privadas de liberdade. Então, tráfico de drogas, temos aí o número referente, formação de quadrilha, roubo, furto, receptação, homicídio, latrocínio, desarmamento, violência doméstica e outros, e por homens e mulheres. Então, quanto à tipologia deste texto, classifica-se como narrativo, porque expõe as ações, ou seja, crimes tentados, consumados, e suas personagens, homens e mulheres privados de liberdade. Prescritivo, porque determina os índices de homens e mulheres presos atualmente no Brasil. Argumentativo, porque defende que os índices de homens e mulheres privados de liberdade são em geral semelhantes. Descritivo, porque enumera o quantitativo de homens e mulheres brasileiros que cumprem pena em regime fechado. E informativo, porque apresenta os índices de homens e mulheres presos conforme o crime pelo qual respondem. Muito tranquila essa questão, muito fácil. Pessoal do chat, participa, vamos lá. A, B, C, D ou E. 5 segundos. E, claro, vamos à resposta. Correta, informativo, justamente apresenta esses índices quanto a homens, mulheres, conforme o crime pelo qual respondem. Próximo. A prefeitura foi intrujada quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser um negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras. É um bluff. Pagamos até a luz que a lua nos dá. Temos aí, então, a referência a bluff. O que significa? Expressão inglesa que foi aportuguesada como blefe. Atitude enganadora em jogo de cartas que busca iludir o adversário. Temos aí um trechinho, então, do relatório do prefeito Graciliano Ramos. Por se tratar de um fragmento de um relatório administrativo, o texto é predominantemente argumentativo, porque apresenta análises de dados e busca persuadir o interlocutor específico. Literário, porque foi escrito por Graciliano Ramos, célebre escritor da literatura brasileira. Didático, porque é um excelente modelo de como se escrever relatórios de administração pública. Informativo, porque traz dados, ações e resultados alcançados em um determinado período. Ou descritivo, porque relata fatos e situações típicas de uma cidade do interior do país. Não vamos dar muito tempo, temos muito conteúdo ainda, estamos apenas no início. 5 segundos. Resposta informativo, justamente porque traz dados, ações e resultados alcançados em um determinado período. Considerando que os chamados gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas, não deve ser incluída entre os gêneros cantiga de roda, bula de remédio, argumentação, crônica ou entrevista.
Então, qual destes não é um gênero? Justamente a argumentação, né? Um tipo e não um gênero. 2 comprimidos de Shakespeare por dia, 3 gotas de Tolstói no café da manhã e uma cápsula de Fernando Pessoa à noite. A fala do médico pode ser considerada um exemplo de modo de organização textual argumentativo, uma vez que apresenta argumentos para defender a literatura como método terapêutico. Injuntivo, uma vez que apresenta instruções para a obtenção de uma vida saudável por meio da terapia literária. Narrativo, uma vez que narra situações em que a literatura pode ser empregada como um recurso terapêutico. Ou descritivo, uma vez que descreve os procedimentos terapêuticos necessários para viver melhor com o auxílio da literatura. E aí, queridos, A, B, C, D ou E é um texto argumentativo, injuntivo, narrativo ou descritivo? Resposta B, justamente injuntivo, né? Lembram-se lá? Justamente instruções que devem ser seguidas. E vamos ao segundo momento da aula, falar um pouquinho sobre literatura. Então, lembram-se que trabalhamos no CAUNI do trovadorismo ao arcadismo. Hoje revisaremos as principais características do trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco e arcadismo. Professora, não me lembro mais de nada disso. Muito bem, vamos lá. Temos muito a falar. Trovadorismo justamente faz referência ao contexto histórico do feudalismo do início do século XI. Tínhamos então as cantigas, que falaremos sobre elas, e a referência à música e à letra. Temos os menestréis e os trovadores. Menestréis escreviam as cantigas e, majoritariamente, homens. Os trovadores apenas recitavam essas cantigas e também eram homens. No trovadorismo, aliás, temos características. Foi criado para o entretenimento da corte, já que então tínhamos essas cantigas que eram então recitadas. Explora o amor entre os servos e os nobres e era um texto muito subjetivo. Temos então as cantigas líricas, que fazem referência às cantigas de amor, onde tínhamos um eu lírico masculino e o amor cortês. Ou as cantigas de amigo, onde tínhamos um eu lírico feminino e a presença da sensualidade e erotismo. Tínhamos também as cantigas satíricas, que eram as de escárnio, onde tínhamos crítica indireta, características cotidianas, e as cantigas de maldizer, que a crítica era então direta e a linguagem explícita, tudo muito claro. Quanto ao conteúdo, tínhamos então o amor cortês, o predomínio da emoção, cristianismo, influência da poesia provençal e das tradições populares, os temas profanos, ruptura com as ideias teocêntricas, ambiente rural ou marítimo, temas relacionados ao amor, à saudade, à crítica de costumes e ao ideal cavaleiresco. Quanto à forma, emprego de formas simples e populares, emprego da medida velha, emprego de estruturas simples e repetições. Como falei, tínhamos a cantiga de amigo, a cantiga de amor, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. No humanismo, tínhamos então, nas esculturas, a passagem do gótico ao renascentista, surgimento da proporcionalidade da perspectiva e da valorização do corpo humano. Na pintura, nós tínhamos justamente a fusão entre a igreja e o homem. No soneto, forma fixa de escrita, novidade no período humanista. Possui 10 sílabas. Quanto ao contexto histórico, seria justamente o período de passagem entre a Idade Média e a moderna. Seu surgimento foi na Itália, reaparecimento da Antiguidade Clássica. Temos aí a figura do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci,
Braços erguidos, referência ao divino. Braços em equilíbrio, referência à razão, o homem. E a proporcionalidade. Classicismo. Quanto ao conteúdo, temos aí a referência à idealização amorosa, o neoplatonismo, o predomínio da razão, paganismo, influência da cultura greco-romana, antropocentrismo, universalismo, a busca de clareza e equilíbrio de ideias, justamente por conta da razão, nacionalismo. Quanto à forma, temos o gosto pelo soneto, imitação das formas clássicas, emprego da medida nova, ou seja, a poesia, busca de equilíbrio formal, tudo muito clássico. Então, estamos passando bem rápido, lembrando que todo este conteúdo vocês já estudaram, né? Falamos sobre ele no CAUNI. Do quientismo, temos principais características: crônicas de viagens, textos descritivos e informativos, destaque para a conquista material e espiritual, utilização de adjetivos, linguagem simples. Principais autores: Pero Vaz de Caminha e Padre José de Anchieta. Então, Pero Vaz de Caminha, escrivão, fidalgo português e vereador. Ficou conhecido como autor da Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Ela é considerada o primeiro documento escrito sobre o Brasil, que relata o descobrimento das terras do país. Já o Padre José de Anchieta, padre jesuíta e um dos fundadores de São Paulo, é um dos responsáveis por trazer o cristianismo para o país. Um dos primeiros autores da literatura brasileira, escreveu na festa de São Lourenço e Arte de Gramática da Língua mais usada na costa do Brasil. Quanto ao barroco, conflito entre visão antropocêntrica e teocêntrica, ou seja, o homem ou a igreja no centro, oposição entre o material e o espiritual, visão trágica da vida, conflito entre fé e razão, morbidez, cristianismo, idealização amorosa, sensualismo e sentimento de culpa cristão, consciência da efemeridade do tempo, carpe diem, gosto por raciocínios complexos, intrincados, desenvolvidos em parábolas e narrativas bíblicas. Quanto à forma, temos o gosto pelo soneto, emprego da medida nova, ou seja, da poesia, gosto por inversão e construções complexas e raras, com o uso de figura de linguagem. Já o arcadismo, temos como principais características uma oposição ao barroco, uma inspiração iluminista, busca pela perfeição, racionalismo, bucolismo, valores clássicos, inspirações iluministas. Idealização da mulher, pureza e ingenuidade, figuras mitológicas, uso de pseudônimos, preferência por sonetos, temática cotidiana, linguagem simples e objetiva. Temos lemas, inclusive carpe diem faz parte, como já citamos no barroco anteriormente. No Brasil, paisagens tropicais, valorização da história, nacionalismo, busca lutas por independência. Principais autores: José Basílio da Gama, José de Santa Rita Durão e Tomás Antônio Gonzaga. Quanto ao conteúdo do arcadismo, temos o antropocentrismo, racionalismo e busca de equilíbrio, paganismo, elementos da cultura greco-latina, imitação aos clássicos renascentistas, idealização amorosa, neoplatonismo, temos aí justamente esses lemas, pastorialismo, bucolismo. Quanto à forma, vocabulário bem simples, gosto pela ordem direta, gosto pelo soneto e pelo decassílabo, ausência quase total de figuras de linguagem. Vejam a diferença do barroco para o arcadismo, não é? Falando de figuras de linguagem. Retomando rapidamente, trovadorismo, Idade Média, trovadores nobres, poesias cantadas, que são justamente as cantigas de que falamos. Apenas uma revisão rápida, assim, uma retomada de tudo que falamos. As cantigas, sendo elas a de amor, com eu lírico masculino,
Principal assunto: sofrimento amoroso desse eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Esse amor de forma impossível, ambientação aristocrática das cortes e forte influência provençal. Cantigas de amigo, como falamos, a figura do eu lírico feminino. E como tema, a saudade. Predomínio da musicalidade, amor natural e espontâneo, amor possível. Deus é o elemento mais importante do poema e temos aqui pouca subjetividade. Nas cantigas de escárnio, nós tínhamos uma sátira indireta, uso de duplos sentidos, uso de ironia. Já nas cantigas de maldizer, a sátira era direta, inclusive citação de nomes e uso de linguagem bem chula. Já no humanismo, é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tínhamos aqui o crescimento das cidades e o enfraquecimento do feudalismo. Recuperação da antiguidade clássica, humanismo, racionalismo, universalismo. Principal representante, Gil Vicente, né? Com os autos, que era justamente o termo genérico aplicável ao teatro do século XVI, tom moralizante. E as farsas, gênero teatral, com a finalidade de fazer uma caricatura e crítica à sociedade. Então, Gil Vicente aparece com autos e farsas. Já o classicismo, temos o retorno de Sá de Miranda a Portugal, em 1527, e foi uma época de grandes descobrimentos. Principais características: racionalismo, ou seja, a razão deve governar os sentimentos. Retomada da mitologia, valorização da natureza e perfeição estética. Temos aqui a figura de Camões, né, inclusive com os Lusíadas. E o quientismo? Era uma literatura de informação e literatura de catequese. No Barroco, temos um contexto histórico, claro. O ciclo da cana-de-açúcar, o Salvador, cidade de Salvador como centro político e comercial, o homem dividido entre o teocentrismo e o antropocentrismo, reforma protestante e contra-reforma católica, e como características, tínhamos o exagero, o uso de figuras de linguagens, hipérboles, antíteses, paradoxos e hipérbatos. Temos aí representantes: Gregório de Matos, na poesia, e Padre Antônio Vieira, na prosa. Arcadismo. Temos Arcádia, Grécia Antiga. Lema: cortar o inútil. Busca pela simplicidade, harmonia e perfeição. Exaltação da natureza. Vida longe da cidade, próxima da natureza. Bom selvagem. Então tem todo esse lado assim natural, essa exaltação da natureza e da vida que é construída longe da cidade. Temos Bocage, poesia marcada pelo erotismo e crítica social. Soneto, dualidade entre sentimento e razão. Eu espero que não estejam achando assim muito rápido, porque o conteúdo é muito extenso e as características são bem objetivas, né? Não há tanto o que se falar. No arcadismo temos o contexto: ciclo do ouro, Vila Rica, né, em Ouro Preto, como centro comercial da colônia. Principais características: idealização da vida campestre, ou seja, o bucolismo. Utilização de elementos da mitologia. Natureza como cenário perfeito e prazeroso. Então continua essa ideia, né, da natureza como cenário perfeito e prazeroso. Cidade como local de sofrimento. Aproveitar o momento. E o eu lírico, pastor, fazendo referência à amada pastora. Queridos, finalizamos por aqui. Eu espero que tenha esclarecido o conteúdo para a avaliação de vocês. Eu desejo que tenham uma excelente avaliação. Revisem não apenas esta aula, mas as outras que foram dadas, então aulas 1, 2 e 3. Todo o conteúdo está disponível no AVA. Revisem, estudem, enviem as dúvidas pelo fórum. Estamos à disposição de vocês. Desejo novamente que tenham uma excelente avaliação, um excelente término de semana.
Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.